Olá, tudo bem? Eu sou Ralph Manzoni Júnior e você está assistindo ao programa Café com Investidor, direto dos estúdios da B3. A praia que dá nome a esse fundo de Venture Capital ficou mundialmente famosa na voz do cantor e compositor Tom Jobim. Esse fundo também foi criado pelo time que fundou a IdeiasNet, que muitos consideram o primeiro unicórnio brasileiro. O investidor de hoje é Marcelo Araújo, sócio da Ipanema Ventures. Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite para participar do Café do Investidor. Pelo ser convidado aqui, tá aqui. Marcelo, em primeiro lugar, eu queria saber, você gosta de Tom Jobim? Eu adoro Tom Jobim e eu fiquei feliz com a escolha do nome Ipanema, né? Porque eu morei a vida inteira em Ipanema e não foi por causa disso que a gente escolheu o nome. Eu morei num prédio chamado Garota de Ipanema, na Vinícius de Moraes, na esquina do bar Garota de Ipanema, e também não foi por isso que a gente escolheu o nome. A gente escolheu o nome porque a IdeiasNet ficava em Ipanema. Existe um grupo da família do meu sócio que se chama Ipanema, então era conveniente a gente... Ipanema é fácil para o gringo pronunciar. O nosso nome anterior era Arpoador. Então a gente chegava nas feiras lá fora, nos eventos, e o americano não conseguia falar Arpoator. E na hora que a gente mudou para Ipanema... Ficou mais fácil. Ficou mais fácil e eles falavam assim, eu já ouvi falar de vocês, vocês são famosos, então veio para ficar esse nome. E qual a sua música preferida de Tom Jobim? A Garota de Ipanema. Não podia deixar de ser. Mas antes de falar do Ipanema Ventures, eu queria falar um pouquinho do IdeiasNet. O que era o IdeiasNet? Relembra pra gente o que foi o IdeiasNet, a importância de IdeiasNet no ecossistema brasileiro de inovação. Olha, a IdeiasNet, ela é um venture capital ainda. Ela nasceu focado em investimento em early stage, até porque não tinha outro estágio de desenvolvimento de startups de tecnologia no Brasil. Ela nasceu em 2000 e ela foi ousada, porque ela nasceu com capital aberto. Ela foi um IPO, ela abriu aqui na B3. Na B3, na época Bovespa. chamava-se Bovespa. Isso. Ela nasceu aqui. Foi um IPO pré-operacional, então antes dela existir, antes dela começar a operar, ela captou. Então ela captou para investir em 18 projetos. E a ideia de ser capital público é democratizar o investimento em tecnologia. Então você tinha um time ali, capitaneado pelo meu sócio hoje da Ipanema Ventures, que fundou a IdeiasNet naquela época. Você tinha um time que entendia de tecnologia, entendia de negócios, tinha... a capacidade de ajudar aqueles empreendedores que eles iriam investir a desenvolver aquelas empresas e para você democratizar esse investimento abrir o capital e qualquer pessoa que pudesse comprar uma ação, na verdade ele estava correndo o risco de multiplicar o seu capital dentro dessa indústria. E ela surgiu no auge da bolha de internet, que foi nos anos 2000. Pois é. E ela surgiu, na hora que ela captou, 2 semanas depois, houve o estouro da bolha. Então, e aí vem a história longa aí de resiliência. A IdeiasNet por si só era um investimento, mas era uma startup também. Sim. Então, esses investidores, nós todos ali que trabalhávamos na IdeiasNet, tínhamos que ter as características de empreendedor. Relembra rapidamente algumas empresas que a IdeiasNet investiu. E música, que é um iTunes antes do iTunes, antes do iPod. E Vox, que foi uma das primeiras redes sociais, na verdade, do mundo, talvez a segunda. Padtech, que é hoje um unicórnio brasileiro, também vale mais de R$1 bilhão. Officer, que era uma grande distribuidora de produtos de informática, a maior e melhor do Brasil, premiada várias vezes. Braspag, que foi maravilhoso esse caso, que a gente foi apresentar em Nova York como um dos melhores resultados dos investimentos de Venture Capital do Brasil. A Braspag foi fundada pelo André Street e o Eduardo Pontes, que hoje são os fundadores da Stone. Da Stone, que é um outro unicórnio brasileiro. Que é um outro unicórnio de verdade, de verdade, mundial. Que as ações hoje estão sendo cotadas na Bolsa de Nova York.
Então, foram dezenas de investimentos, mas esses foram os que vieram à minha cabeça. Bom, vamos falar um pouquinho agora de Ipanema Ventures. Quando que vocês criaram o Ipanema Ventures e qual era a ideia quando surgiu o Ipanema Ventures? Tá. A ideia era continuar fazendo o que a gente fazia, né? A Ideasnet, nesse período de 10 anos, desde que ela nasceu até 2010, ela superou a crise do estouro da bolha, superou com louvor. Em 2008, eu acho, 2008, 2007, 2008, 2009 talvez, ela já estava valendo R$1 bi na bolsa de market cap. Então ela era um unicórnio brasileiro, estava valendo R$1 bi ali. E aí o conselho resolveu mudar o foco da empresa. Vamos investir em empresas mais maduras, vamos profissionalizar o time. E aí, nesse processo, quando a gente começou a focar em outro tamanho de empresa, para mim deixou de ser interessante. O que eu tinha aprendido e o que eu gostava era estar ali do lado do empreendedor e não na frente de uma planilha. E aí eu falei, não faz mais sentido para mim, e resolvi sair. Meu sócio, que foi o fundador da Ideasnet, o Carlos Mário, também saiu, um tempo depois, ou antes, eu não lembro. A Flávia também saiu. E aí a gente decidiu, vamos nos juntar e fazer tudo de novo. Essa decisão veio porque a gente começou a investir pessoalmente, como diz, na física, em algumas empresas, em algumas startups, começamos a investir, investimos em conjunto e chegou em 2012 e a gente falou, caramba, a gente já investiu aqui em 4 ou 5 empresas, nós 3 juntos, né? Vamos criar um veículo para fazer isso de forma profissional. E nasceu a Ipanema Ventures. Então é um fundo, nasceu como um venture capital, investimento no estágio inicial, early stage, né? A primeira fase operacional das empresas é onde a gente entra. Seria o seed money. Seria o seed. Não, o seed. Tem gente que chama de seed a parte mais de anjo, enfim, bem no início da empresa. Bem então, no início da empresa. Os recursos. Depois que sai do papel, quando entra em operação, mesmo sem o primeiro cliente, mesmo sem o modelo de receita ainda, é o momento que a gente entra, né? Quando passou a fase do produto, o produto está pronto ali, está no ar. É a fase que a gente entra. Isso deve mudar, mas até agora foi assim. Então, rapidamente, vocês surgiram então em 2012 como um fundo com capital próprio. Assim, Exato. qual era o recurso? Em quantas startups vocês investiram? Olha, nós investimos em 12 startups. 8 eu chamo de early stage ou seed, nessa primeira fase operacional. 4 a gente investiu em estágios anteriores, investimos no papel mesmo. Nós investimos até agora pouco mais de 15 milhões de reais. Tá. E você agora está estruturando 2 novos fundos. Fala um pouco sobre esses 2 novos fundos que estão sendo estruturados. Quando a gente nasceu, esse primeiro fundo de capital próprio era a nossa prova de conceito. Vamos ver se o nosso time, do jeito que está formado, a gente consegue repetir, ou melhorar, ou fazer de novo, ser bem sucedido, né? E isso aconteceu no fim de 2017, início de 2018. E aí, provamos aqui, fizemos uma saída muito legal, então vamos agora captar recursos e fazer isso de forma maior, né? Talvez mudar um pouquinho a tese de investimento, que a tese de investimento anterior era adequada para o nosso tamanho de fundo, né? Talvez mexer um pouco no estágio da empresa que a gente vai investir, mas o que a gente quer fazer agora é fazer uma captação em 2 veículos diferentes, um fundo tradicional e um fundo baseado em tokens, security tokens. Explica o que é um security token. O security token nada mais simplificando, é como se você abrisse o capital, como a gente fez na Ideasnet, como se você abrisse o capital, só que cada ação dessa empresa ela tem um equivalente em token. O que é um token? É um criptoativo, é como se fosse uma criptomoeda, mas não é uma moeda, é uma criptoação. Então, pelo fato de ser criptoação, de ter um protocolo por trás controlando a emissão dessas ações, a transação, a negociação, você consegue fazer isso em todos os lugares do mundo. Eu não preciso ter uma bolsa e criar uma ADR em outras bolsas. Eu consigo botar em várias bolsas espalhadas no mundo e ofertar
esse nosso negócio, esse nosso empreendimento, esse nosso fundo para o mundo inteiro. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode, com $1, comprar um token e está exposto a esse risco de ganhar muito ou perder, exposto a esse risco de investir em startups nesse mercado brasileiro. E vocês investem em startups com esses tokens? Não. A gente emite esses tokens, os investidores compram esses tokens, a gente pega esse recurso e investe, ele compra com fiat, né, que chama, com dinheiro de verdade, vamos chamar assim, a gente pega esses recursos e investe nas empresas. E esses 2 novos veículos, a captação esperada é de que valor? A gente está estimando, a gente está estruturando isso ainda, né? Quanto vai ser para um, quanto vai ser para o outro, mas a gente estima que por volta de 350 milhões de reais, os 2 juntos é o que a gente vai captar. E são teses de investimento diferentes que vão ser feitas com esses 2 novos fundos? São teses de investimento diferentes. A gente ainda está montando essas teses. Tem que ter você tem que ter um balanceamento de quanto você captou, você tem que ter um balanceamento de quantas empresas você vai investir, o time que você vai montar e aí, por consequência, quanto você vai investir em cada empresa. Então, a gente está desenhando isso com calma para fazer essa oferta mais para o fim desse ano. A previsão é de que esteja isso tudo estruturado no fim do ano, então? Isso. Tá ok. Marcelo, muito obrigado. No próximo bloco, a gente conversa com o Marcelo sobre as suas teses de investimentos e como ele escolhe as startups.